e pedir perdão e querer começar tudo de novo. E foi o que aconteceu com Pedro. Agora, vamos aos pontos positivos de Pedro, porque Pedro foi uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, né? Pedro foi uma pessoa totalmente transformada pelo Senhor. E vamos ver esses pontos positivos. E uma das suas promessas aos discípulos, Jesus disse: mas receberei poder quando vir o Espírito Santo. E aí fala em 1 João capítulo 2, 14. Vamos estar abrindo 1 João. Nesse curso, vocês vão ver que a gente lê muito a palavra. A gente está sempre lendo a palavra, está sempre folheando a palavra, para que justamente você aprenda a ler a palavra de Deus. Para que você tenha gosto pela palavra, que você ame a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo maravilhoso, que ela sempre se renova. Cada vez que você lê a mesma passagem, Deus fala de uma outra forma com você e alimenta você também, a sua alma e o seu espírito. 1 João 2,14. E eu vos escrevi paz, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então aqui, nessa passagem de João, fala que o Senhor fala conosco e que a gente pode vencer o maligno se a gente confiar em Deus. Amém? Glória a Deus. Pedro aprendeu que a maturidade espiritual é uma busca, que a gente não ia conseguir ser santo de uma hora para outra, a gente vai ser super crente, a gente vai ser super maduro. Não, é algo que a gente vai indo de passo em passo e vai cada vez mais até chegar à maturidade que a gente fala. Mas isso a gente tem que batalhar. Tem que estar na presença de Deus, tem que estar orando, tem que estar jejuando, tem que estar lendo a palavra, para que a gente possa estar subindo essa maturidade. Glória a Deus. Então as qualidades de Pedro foram realçadas e os defeitos foram obscurecidos, conforme ele foi buscando a Deus, conforme ele foi se aproximando cada vez mais de Deus. Pedro se tornou uma pessoa controlada pelo Espírito. E isso aconteceu em Atos, capítulo 2. Vamos estar lendo Atos, capítulo 2 e olhando isso, né? O que realmente Deus faz, não somente na vida de Pedro, mas de todo sanguíneo e todos os temperamentos. Atos 2, de 4 a 6. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falasse. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aí começa aquele sermão maravilhoso de Pedro. Pedro ajunta todo mundo, Deus usa aquele temperamento dele sanguíneo, que o sanguíneo vai na frente e começa a falar e não tem vergonha. O sanguíneo não é uma pessoa envergonhada, ele é falante de natureza, ele sai falando mesmo. Então, por causa disso, o Espírito Santo pode usar com poder e autoridade. O sanguíneo tem essa facilidade de se expressar na frente dos outros, de sair falando, de falar assim, eu tenho a palavra, e sai falando o que ele pensa. E o Espírito Santo pode usar isso para a glória dele. E foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Você, ao ler tudo isso, todo o sermão de Pedro, e depois ver o que aconteceu no final, foi uma bênção muito grande. Então, aquelas pessoas falando mal, não, parece que está todo mundo bêbado, cada um está falando de uma forma estranha. E aí eles foram ouvindo as pessoas falar na sua própria língua nativa. Os judeus, na festa de Pentecostes ali, eles se reuniram, todos no mesmo lugar, em Jerusalém. E ali cada um veio de uma nação, porque os judeus eles se espalharam por causa que Roma invadiu, né? Roma invadiu, e aí eles foram sendo espalhados para todos os lugares. E aí começaram a nascer os filhos nesses lugares. E aí as pessoas começaram a aprender o judaico e aprender a língua do local. Então eles aprenderam a língua onde eles estavam, onde eles nasceram. E aí eles falavam duas línguas, o hebraico, né? E falavam também a língua local onde eles nasceram. E o que aconteceu em Pentecostes?
para que a glória de Deus se manifestasse, o Espírito Santo concedeu para os discípulos eles falarem as línguas onde eles nasceram, onde eles foram criados, de onde eles eram. E aí começaram a falar. Então eles falaram assim, nossa, vocês estão falando a língua da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do ponto da Ásia e de Cirene, e eles estão falando a língua de lá. As coisas lindas de Deus, as maravilhas de Deus estão falando a nossa língua, onde nós nascemos. Não no hebraico. E aí eles foram prestando atenção. Então Deus, ele pega e faz com que uma forma de sobrenatural prender a atenção daquelas pessoas. E as pessoas começaram a entender, será que eles estão bêbados falando dessa forma? E aí Pedro pega a palavra e fala assim, não, eles não estão bêbados. E ele começa, né, a falar de Jesus, falar do que Jesus fez aqui na terra, qual foi o propósito de Cristo, que Cristo era o Filho de Deus, que era o ungido, que era o Messias. E foi falando, e no final se converteram 3.000 almas. Olha que Deus fez daquele homem, né, que era todo impulsivo no temperamento dele sanguíneo. Deus usou o temperamento dele para que ele pudesse falar das maravilhas. Não é isso não, aí reuniu todo mundo ali, não é isso, e começou a falar de uma forma maravilhosa, abençoada, um homem que era pescador, sem cultura. Pedro não tinha nem estudo, e ali ele pôde falar para aquelas pessoas. Falar. E ali 3.000 pessoas foram alcançadas por Cristo. Então, realmente, Deus transforma os temperamentos. Se você se entrega nas mãos do Senhor, Deus transforma o seu temperamento para a glória e honra dele, né? Então, Deus vai fazendo isso em você. Mas se você permitir, se você não permitir, Deus não faz obra na tua vida. Glória a Deus. E Pedro começou a ser uma pessoa constante, né? O sanguíneo tem esse grande problema, ele começa as coisas e não termina. Então, eu sei porque eu sou sanguínea, tenho esse temperamento em mim, né? Herança, nós também recebemos os nossos temperamentos com herança dos nossos pais, avós, então a gente recebe essa herança. E aí eu sou sanguínea, e eu recebi essa herança dos meus pais, do meu pai. E eu não era uma pessoa constante, então eu começava algo, não terminava, eu queria fazer não sei o quê. Ai, que legal isso, eu vou fazer isso. Daqui a pouco eu parava no meio do caminho. Então eu era uma pessoa muito inconstante, eu não terminava o que eu fazia. E isso me trazia muita frustração. E aí Pedro começou a ser uma pessoa constante, porque o Espírito Santo começou a transformar a vida dele, conforme ele foi buscando cada vez mais a Deus. E isso está no discurso de Pedro em Atos 3. Vamos dar uma olhadinha nesse discurso lindo e abençoado de Pedro. Atos 3, versículo 3. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando, ele se pôs em pé e andou, entrando com eles no templo, dando glória a Deus e saltando e louvando a Deus. Olha só o que Deus faz com Pedro. Pedro começa a ser usado por Deus para levar a cura, para levar a salvação, as vidas. Então Pedro começa a ser uma pessoa constante no que está fazendo, que era a obra do Senhor na vida dele. Pedro antes era um pescador, né, de peixes. E agora Pedro está se tornando um pescador de homens. Glória a Deus por isso. E ele também, no temperamento dele, que é próprio do temperamento do sanguíneo, o sanguíneo é uma pessoa muito corajosa, né? Ele tem a coragem, assim, nele. E aí, lá em Atos 4:13, nessa coragem que Pedro tinha, Deus usou de maneira poderosa. Porque o sanguíneo, por ser corajoso e ser uma pessoa muito intérprete, como é que é o nome bem a palavra? Uma pessoa
Intrépida. É um nome difícil, mas eu consegui. Ele é muito intrépido, né? Então, eu, como sanguínea, eu vou no parque de diversões e ando em todos os brinquedos, gente. Ando na montanha-russa, naquele elevador do Hopi Hari, era aquele que dá a cabeça para baixo. Eu topo tudo, né? Meus filhos amavam ir comigo pro Hopi Hari, meus três, né? Porque eu ia em todos os brinquedos. Eu gostava, o sanguíneo é muito corajoso, ele não tem medo, né? Então, quando eu era criança também eu escalava pedras, lá onde a minha mãe, meus pais tinham uma casa em Guarujá, eu ia escalando as pedras e ia, não tinha medo não tinha medo de nada. Então, por um lado, isso é bom, mas por outro é ruim, porque nessa intrepidez do sanguíneo, essa coisa de ser muito corajoso, ele acaba se machucando, acaba se colocando em perigo, acaba se colocando em situações ruins. Mas Deus usa. É o que Deus fez com Pedro. Ele usou essa coragem que tem própria do temperamento sanguíneo, do temperamento de Pedro. E aí, na intrepidez dele, né? Em Atos 4:13, Pedro lá diante do Sinédrio. Imagina, Pedro era um pescador. Diante do Sinédrio, daqueles homens cultos, daqueles homens que estudavam a Bíblia, daqueles homens que realmente estudavam as Escrituras e eram pessoas totalmente assim com o nariz lá em cima, né? Tipo, olha, cala a boca que quem fala que sou eu, que quem estou mandando sou eu, você fica quieto. E essas pessoas podiam mandar prender, podiam mandar matar, porque era próprio disso, do Sinédrio, mas Pedro foi lá. Deus era com ele, então ele foi. E lá em Atos 4:13, vamos estar lendo? Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham de dizer em contrário. E aí, Pedro ali foi ameaçado para nunca falar mais, mas Pedro falou: não, eu vou falar assim, eu vou continuar falando de Jesus. Vocês podem me ameaçar, mas eu vou continuar falando de Jesus. Vou falar da salvação, vou falar o que eu vivo, não apenas o que eu sei, porque eu estudei que nem vocês, mas o que eu vivi com Cristo e que eu vivo ainda. Não vou me calar, porque eu estou vivendo, né? Estou vivendo essa fé verdadeira. E aí ele, né, bateu de frente lá com os homens, sem medo de ser feliz, sem medo de ser preso, sem medo de ser nada. Ele foi que foi, Pedro. Glória a Deus. E onde estava aquele homem que negou Jesus 3 vezes? Não existia mais, porque Jesus perdoou, né? Quando Jesus chamou ele, né? Antes de Jesus subir e ressuscitar, Jesus chamou Pedro. Pedro estava no barco pescando e Jesus chegou lá e chamou Pedro. Pedro, né? Mandou jogar a rede. Quando viu que era Jesus, saiu nadando atrás de Jesus. E aí ele perguntou: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E aí Pedro lembrou que ele negou 3. Lembrou não, ele já, né, ficou aquele negócio marcando na cabeça dele. Mas ele pegou e falou assim: não, Jesus, eu te amo. Tu sabes que eu te amo muito. Então Pedro era muito intenso. E o sanguíneo é muito intenso. E quando ele demonstra amor, ele demonstra de todo o coração. Ele tem essa facilidade de demonstrar amor, de demonstrar carinho, porque ele é uma pessoa intensa. Então, nessa intensividade de Pedro, ele falou: não, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E ali ele recebeu o perdão do Senhor, ele recebeu a restauração de Deus. Então, aquele homem que negou 3 vezes Jesus, já não existia mais. Agora é um homem que enfrentava o Sinédrio, enfrentava todo mundo ali e não tinha medo, porque ele sabia quem estava com ele. Glória a Deus. Em Atos 4:8, Pedro fala o seguinte, vamos ver lá. Atos 4:8. Então Pedro